Alguma vez você já começou a rezar o rosário com todo o coração, com toda a devoção, sentindo que cada Ave Maria era uma pétala oferecida a Maria, e de repente percebeu que seus olhos estavam se fechando? Que as palavras começaram a se misturar na sua mente, e antes que percebesse, o sono havia vencido. Talvez você tenha acordado horas depois, com o rosário ainda entre os dedos, e o primeiro pensamento foi: de novo, adormeci rezando. E junto com esse pensamento, veio aquela velha sensação de culpa. A ideia de que falhou, de que faltou com respeito a Deus, de que sua oração não valeu nada porque não conseguiu terminá-la. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas noites você começou com o desejo sincero de rezar o rosário até o fim, mas o cansaço do dia foi mais forte? E lá está você, entre a devoção e o sono, lutando contra o peso das pálpebras, sentindo-se dividido entre o amor e a exaustão. E talvez, no fundo, você tenha se perguntado: será que Deus se decepciona comigo? Será que Maria se entristece quando eu adormeço rezando? Será que o céu conta isso como uma oração incompleta? Mas e se eu te dissesse que não há fracasso algum nesses momentos? Que o que você chama de falha espiritual, Deus vê com ternura infinita. Que, para Maria, o fato de você ter tentado, mesmo cansado, mesmo lutando contra o sono, já é uma oração mais bela do que 1000 rosários ditos com distração e orgulho. Seus olhos não chegaram até este vídeo por acaso. Há uma razão profunda para você estar ouvindo estas palavras agora. Porque Deus quer libertar seu coração de uma culpa que nunca veio dele. E quer que você descubra uma verdade que Santa Teresa de Ávila compreendeu há mais de 500 anos, uma verdade que muda completamente a forma como enxergamos a oração, o cansaço e o amor. Santa Teresa, essa mulher que viveu uma vida de profunda intimidade com Deus, também lutava com a distração, com o cansaço, com a sensação de que suas orações não eram boas o suficiente. E foi justamente nessa luta que ela recebeu uma revelação que libertou seu coração, e pode libertar o seu também. Hoje, eu quero que você ouça com calma. Quero que você permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque o que você vai descobrir não é uma desculpa para rezar menos. É uma libertação para rezar com mais amor, mais confiança e mais paz. Sim, até mesmo quando o sono te vence. Você já percebeu como, às vezes, a gente transforma a oração em uma espécie de prova de desempenho espiritual? Como se Deus estivesse lá em cima, com uma prancheta na mão, marcando cada distração, cada palavra que saiu fora de ritmo, cada vez que o sono nos venceu. Mas isso não é o coração de Deus. Deus não é um chefe exigente esperando que você fale perfeitamente para te aceitar. Maria não é uma mãe severa contando quantas vezes você se distraiu. O céu não mede sua devoção pela sua capacidade de permanecer acordado. O céu olha o seu coração. Santa Teresa de Ávila descobriu algo que mudou completamente sua relação com Deus. A oração não é, antes de tudo, um ato da mente, é um ato do coração. Você pode repetir 1000 palavras com atenção perfeita e, ainda assim, não estar realmente rezando. Mas pode dizer apenas uma Ave Maria com amor sincero, e essa única prece sobe ao céu como um perfume precioso. Teresa compreendeu, por revelação direta, que Deus se move não pela eloquência, mas pela intenção. Não pela força do corpo, mas pela direção do coração. E é por isso que, quando você adormece segurando o rosário, com o desejo sincero de estar com Maria, de meditar nos mistérios de Cristo, mesmo que o corpo não aguente, Deus vê a beleza dessa entrega. Você entende? O que ele enxerga naquele instante não é o fim interrompido da oração, mas o começo cheio de amor. Não é o silêncio do sono, mas o gesto de confiança que precedeu o descanso. É como se ele dissesse: meu filho, você tentou. Você quis estar comigo. E isso é tudo o que eu precisava. Muitas vezes, é o inimigo que sopra a culpa no seu ouvido. Ele quer que você acredite que falhou, que não é bom o bastante, que Deus está decepcionado. Mas isso é mentira. Porque o amor de Deus não é medido pela performance. O amor de Deus é gratuito, misericordioso e profundamente humano. Ele entende seu cansaço, suas limitações, suas noites longas. E sabe o que Santa Teresa dizia? Ela dizia que o maior erro dos cristãos devotos é pensar que orar bem é manter a mente fixa sem se distrair. Mas a verdadeira oração acontece quando o coração deseja estar com Deus, mesmo quando a mente não consegue acompanhar. A oração não é a perfeição do foco, é a perseverança do amor. Então, da próxima vez que você pegar o rosário nas mãos e sentir que talvez vá adormecer, lembre-se disso. No momento em que você começa com sinceridade,
O céu já se abre sobre você. A sua oração já é ouvida. Mesmo se os seus lábios se calarem no meio do caminho, seu coração continua rezando, e Deus ouve cada batida dele como uma Ave Maria silenciosa. O que liberta a alma não é orar sem falhas. É orar sem medo. É confiar que Deus se alegra não com o seu controle, mas com o seu amor. E essa é a verdade que Santa Teresa quer que você grave profundamente. O valor da oração não está na perfeição da execução, mas na pureza da intenção. Quando pensamos em Santa Teresa de Ávila, muitos imaginam uma santa em êxtase constante, com visões celestiais e orações perfeitas. Mas a verdade é muito mais humana, e por isso mesmo, muito mais bela. Teresa foi uma mulher que amava profundamente a Deus, mas que lutava como nós. Ela sabia o que era começar a rezar com fervor e terminar distraída, pensando em assuntos do convento, nas tarefas do dia, ou simplesmente vencida pelo sono. Ela conhecia o peso da mente inquieta, a batalha de tentar se concentrar quando o corpo pedia descanso. E sabe o que ela fazia? Não desistia. Ela voltava, de novo, ao mesmo ponto. Cada distração se tornava um convite à humildade. Cada momento de cansaço, uma oportunidade de confiar ainda mais na graça de Deus. Durante anos, Teresa se sentia frustrada. Ela acreditava que não sabia orar corretamente. Tentava imitar os santos que pareciam orar horas a fio sem distrações, e se julgava quando não conseguia. Mas foi nesse tempo de luta que Deus lhe revelou um segredo transformador, um segredo que libertou seu coração da culpa e pode libertar o seu também. Um dia, em profunda oração, Teresa compreendeu que Deus não se ofendia com as suas distrações. Pelo contrário, ele se alegrava com o fato de ela continuar tentando. Foi como se o próprio Espírito Santo sussurrasse ao coração dela: minha filha, eu não te amo porque oras bem. Eu te amo porque desejas estar comigo, mesmo quando não consegues. E foi a partir dessa revelação que Teresa começou a ensinar algo revolucionário. As fraquezas humanas não são obstáculos à graça, são o lugar onde a graça floresce. Deus não espera que sejamos máquinas espirituais, mas filhos que confiam. E, se o filho cai de sono no meio da conversa com o pai apenas sorri e o cobre com o manto do amor. Imagine Teresa à noite, cansada, ajoelhada diante do crucifixo. As palavras começavam cheias de fervor, mas logo vinham as distrações. O corpo doía, a mente fugia, o sono se aproximava. E ainda assim, ela continuava. Não porque se achasse digna, mas porque sabia que Deus a compreendia. Foi assim que ela descobriu a beleza de orar com o coração imperfeito, a beleza de tentar. Teresa entendeu que cada vez que voltava para a oração, depois de se distrair, ela dava um pequeno passo de amor. E que esses pequenos passos, somados, construíam um caminho de santidade muito mais sólido do que qualquer êxtase místico. Santa Teresa viveu essa verdade profundamente. O que conta diante de Deus não é o quanto você consegue controlar sua mente, mas o quanto você confia que Ele te ama mesmo quando ela se perde. E é por isso que, quando você adormece rezando, Maria não se entristece. Ela sorri, como uma mãe que vê seu filho lutando para permanecer acordado só para estar um pouquinho mais com ela. E quando finalmente o sono vence, Maria o acolhe nos braços e continua a oração por você. Teresa dizia que a alma que confia em Deus mesmo em meio à fraqueza está mais próxima do céu do que aquela que se gaba de orar perfeitamente. Porque a verdadeira oração nasce da humildade, e a humildade é a linguagem que Deus mais entende. Quantas vezes você já sentiu aquele peso no coração depois de rezar? Aquela sensação de que não foi suficiente, de que Deus esperava mais, de que você não se esforçou o bastante. Talvez você tenha terminado o rosário com sono, distraído, ou sem conseguir lembrar das palavras, e a primeira coisa que sentiu foi vergonha. Mas escute com atenção, essa vergonha não vem de Deus. Nunca veio. Deus não te humilha por ser humano. Ele não te culpa por ter limites. Ele não se decepciona quando você chega diante dele cansado. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que ele se aproxima mais. Santa Teresa dizia que o inimigo adora usar a culpa espiritual como arma. Porque, quando a alma se sente culpada, ela se afasta de Deus. Ela pensa: eu não mereço rezar. Eu não sei orar direito. E, pouco a pouco, começa a evitar a oração por medo de falhar outra vez. Mas o céu nunca quis que você orasse por medo. O céu quer que você ore por amor. A culpa te prende. O amor te liberta. Você entende a diferença? A culpa diz: você falhou outra vez.
O amor diz: você tentou, e isso é lindo. A culpa foca no erro. O amor foca na intenção. A culpa te faz olhar para si mesmo. O amor te faz olhar para Deus. E quando você olha para Deus, o Deus de Teresa, o Deus da ternura, o Deus que se comove com a sua fragilidade, a culpa perde o poder. Porque esse Deus não é o juiz frio que você imaginou tantas vezes. Ele é o Pai que se inclina para te ouvir, mesmo quando suas palavras saem confusas, mesmo quando sua mente se perde. Lembra da criança que adormece no colo da mãe? Ela não sente vergonha por ter dormido. Ela simplesmente confia, entrega-se, descansa. E a mãe? A mãe sorri. Porque nada alegra mais uma mãe do que ver o filho repousar nos seus braços. É assim que o céu te vê quando o sono te vence no meio do rosário. Maria não se ofende. Deus não te castiga. O Espírito Santo não se afasta. Eles se aproximam ainda mais, porque veem um coração que quis amar mesmo sem forças. Santa Teresa dizia que as lágrimas de culpa precisam ser transformadas em lágrimas de gratidão. Em vez de dizer, perdoa-me, Senhor, porque falhei, diga, obrigada, Senhor, porque me amas apesar de tudo. E você verá como o peso da alma se dissolve. Porque a culpa te empurra para longe, mas o amor te chama de volta. E toda vez que você volta, mesmo depois de um rosário imperfeito, o céu se alegra. Cada retorno é uma pequena vitória. Cada tentativa é uma flor nova no jardim da oração. Não permita que o medo da imperfeição te roube o dom da presença. Deus nunca quis que você fosse um orador perfeito. Ele quis que você fosse um filho presente. E a presença, mesmo cansada, vale infinitamente mais do que uma performance perfeita sem amor. Já parou para pensar no poder da sua intenção? Antes mesmo de pronunciar a primeira Ave Maria, o simples ato de pegar o rosário já é uma oração. O desejo de rezar já é, por si só, uma conversa silenciosa com Deus. Santa Teresa de Ávila dizia que a alma que quer orar já está orando. Porque, para o céu, o amor começa na intenção, não na execução. O coração que deseja estar com Deus já está unido a Ele, mesmo quando a mente está distante, mesmo quando o corpo cede ao cansaço. Pense nisso, você chega em casa, exausto, depois de um dia cheio. Tudo o que queria era descansar. Mas, ainda assim, você pega o rosário, mesmo sabendo que pode adormecer. Você o segura nas mãos, talvez nem consiga completar uma dezena. Mas, naquele gesto simples, você está dizendo a Deus: Senhor, estou cansado, mas ainda quero estar contigo. E isso, esse pequeno gesto, toca o coração de Deus de uma forma que palavras perfeitas jamais tocariam. Porque é um amor que vem da fraqueza. E o amor que nasce da fraqueza é o mais puro que existe. Santa Teresa dizia que, quando a alma adormece com o rosário nas mãos, os anjos terminam a oração por ela. Sim, os anjos. Eles completam aquilo que o corpo não pôde sustentar. Porque no céu, a fidelidade à intenção tem mais valor do que a força da execução. E Maria, a mãe que conhece o coração dos seus filhos, recebe cada tentativa como um presente. Ela não conta as ave-marias que você deixou de rezar. Ela guarda o seu desejo, a sua entrega, a sua sinceridade. E apresenta tudo isso a Jesus como uma oferenda de amor. Quando você começa a entender isso, algo muda profundamente dentro de você. Você deixa de rezar por obrigação e passa a rezar por amor. Você deixa de medir a oração pelo número de palavras e passa a senti-la pelo movimento do coração. Você percebe que até o silêncio pode ser oração, e que o sono, quando nasce da entrega, pode ser um descanso em Deus. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas é verdade. Quando você adormece rezando, o seu coração não para. Seu espírito continua unido ao Espírito Santo. Mesmo quando a consciência se apaga, a alma permanece desperta em Deus. É por isso que Santa Teresa chamava esse tipo de oração do coração. Porque ela nasce de um lugar mais profundo do que a mente pode alcançar. Ela vem daquele espaço secreto onde o amor fala mais alto do que as palavras. Então, da próxima vez que o sono chegar, não se culpe. Antes de começar, diga simplesmente: Maria, se eu adormecer, recebe o meu descanso como parte da minha oração. E confie. Porque, a partir daquele instante, o céu inteiro se move ao seu favor. A intenção sincera tem um poder que o mundo não entende. Ela é a ponte entre a fraqueza humana e a graça divina. E quando você entende isso, a oração deixa de ser um dever e se torna um domingo.
Feche os olhos por um instante e imagine uma cena simples. Uma mãe sentada, com o filho pequeno no colo. A criança tenta conversar, conta o que viveu no dia, mas a voz vai ficando mais suave, mais lenta. E, aos poucos, o sono chega. Ela não consegue terminar a frase. As pálpebras se fecham, o corpo relaxa, e a mãe sorri. Ela não se irrita porque o filho adormeceu no meio da conversa. Ela não pensa, ele me faltou com respeito. Pelo contrário, seu coração se enche de ternura. Porque aquele sono é sinal de confiança. A criança dormiu porque se sentiu segura. Porque, nos braços da mãe, ela encontrou paz. Agora, imagine que essa mãe é Maria. E essa criança é você. Você começou o rosário com amor, tentando permanecer desperto, mas o cansaço venceu. E enquanto você dorme, Maria não se afasta. Ela te segura mais firme. Ela acaricia sua cabeça e sussurra: descansa, meu filho. Eu estou aqui. É assim que o céu te vê, não com decepção, mas com ternura. Cada vez que você pega o rosário e tenta rezar, mesmo cansado, Maria sorri. Ela vê a sua luta. Ela vê o seu amor. E quando o sono chega, ela te acolhe. Santa Teresa dizia que essa é uma das imagens mais belas da vida espiritual. A alma que repousa nos braços de Maria. Ela chamava esse momento de oração de descanso, porque o descanso também pode ser santo quando nasce do amor. Quando você adormece com o rosário nas mãos, o que acontece no céu é mais belo do que você imagina. Maria não deixa a oração se perder. Ela a recolhe, como quem segura um buquê inacabado, e diz aos anjos: meu filho começou esta oração com amor. Continuem por ele. E o céu obedece. Os anjos completam as Ave-Marias, as intenções se cumprem, as graças continuam fluindo. Nada é interrompido, apenas transformado. O que começou em palavras humanas, termina em louvor celestial. E talvez, por isso, Teresa dizia que, quando uma alma adormece rezando, o céu inteiro se comove. Porque há algo de profundamente puro nesse ato. Um amor que insiste, mesmo na fraqueza. Uma fé que tenta, mesmo cansada. Uma oração que continua, mesmo em silêncio. Você entende agora por que não há culpa nesse descanso? Porque, para Maria, o seu sono não é fracasso, é confiança. Ela vê que o seu coração não desistiu. E é isso que a toca. Santa Teresa dizia: não é a perfeição que move o coração de Deus, é a confiança. E confiar é exatamente isso. Descansar nos braços de quem te ama. Então, da próxima vez que você adormecer com o rosário nas mãos, não acorde com vergonha. Acorde com gratidão. Porque, enquanto você dormia, o céu continuou rezando por você. E Maria, sua mãe, te guardou a noite inteira em seu colo. Agora que você já compreendeu que Deus olha o coração e não a perfeição, quero te mostrar algo muito simples, mas profundamente transformador. Existem maneiras práticas de rezar o rosário que respeitam o seu ritmo, o seu corpo e o seu estado de espírito. Santa Teresa de Ávila nunca foi uma mestra distante da realidade. Ela sabia que o corpo tem limites, que a mente se distrai, que há dias em que o coração parece seco. E, ainda assim, ela rezava. Com amor, com humildade, com liberdade. Teresa ensinava que a oração não deve ser uma prisão, mas um caminho. Por isso, ela dava conselhos práticos, e eu quero partilhá-los com você hoje, para que seu rosário se torne mais leve, mais vivo, mais seu. O primeiro conselho é simples: reze quando estiver mais desperto. Se você sempre adormece à noite, tente rezar pela manhã, ou no intervalo do dia, quando ainda há energia. Não há nada de errado em mudar o horário. Maria não quer ver você lutando contra o sono, ela quer ver você em paz. 5 minutos de presença verdadeira valem mais do que 30 minutos de luta contra o cansaço. O segundo conselho: reze em movimento. Sim, Teresa fazia isso. Quando percebia que o corpo estava pesado, ela andava pelos jardins do convento, rosário nas mãos, respirando o ar, olhando o céu. O movimento desperta o corpo e acalma a mente. Rezar caminhando é uma forma de unir corpo e alma no mesmo gesto de amor. O terceiro: faça pausas. Não há pressa na oração. O rosário não é uma corrida. Você pode parar entre as dezenas, respirar fundo, meditar um pouco mais, ou simplesmente ficar em silêncio diante de Deus. Esse silêncio também é oração. É o momento em que o coração fala o que as palavras não conseguem dizer. O quarto conselho é o rosário breve.
Teresa chamava assim o rosário das noites de cansaço extremo. Se o dia foi pesado, se o corpo pede descanso, reze apenas uma dezena. Mas reze com amor. Uma dezena rezada com sinceridade tem mais valor do que 5 rezadas por obrigação. Maria não está contando contas, ela está contando intenções. E, por fim, o quinto conselho: abandone o perfeccionismo. O rosário não é uma prova de disciplina espiritual. É um encontro de amor. Não se compare com os santos que passavam horas em oração. Você é você, com sua vida, suas limitações, suas batalhas. E Deus te ama exatamente assim. Quando você começa a aplicar esses conselhos, algo muda. A oração deixa de ser uma tarefa e se torna uma relação. Você começa a querer rezar, não porque deve, mas porque ama. E esse é o verdadeiro coração do rosário. Lembre-se, Maria não está interessada na perfeição da sua voz, mas na sinceridade do seu coração. Se hoje você só consegue rezar uma dezena, reze uma dezena. Se amanhã tiver forças para 5, reze 5. Cada rosário é uma flor diferente no mesmo jardim. E quando você permite que a oração se adapte à sua vida, e não o contrário, a graça flui com naturalidade. Porque Deus não quer te ver cansado tentando ser perfeito, Ele quer te ver feliz tentando amar. Santa Teresa de Ávila descobriu algo muito belo. Nem todos os dias o coração reza do mesmo jeito. Há dias de luz e clareza, e há dias de peso e silêncio. E isso é normal. A oração, como a vida, tem estações. Por isso Teresa dizia que existem 3 modos diferentes de rezar o rosário, e que todos eles são preciosos aos olhos de Deus. Não existe um melhor. Existe um modo que corresponde ao seu momento, e Deus se alegra com cada um deles. O primeiro é o rosário contemplativo. É aquele que você reza quando está sereno, quando a mente está clara e o coração tranquilo. Nesse tipo de oração, você mergulha nos mistérios, vê Maria visitando Isabel, o menino nascendo em Belém, Jesus suando sangue no horto. Você imagina, sente, participa espiritualmente de cada cena. É uma oração cheia de luz, de consciência, de profundidade. Mas Teresa lembrava, nem sempre é possível rezar assim, e tudo bem. O segundo modo é o rosário de companhia. É o rosário simples, de presença. Você talvez não consiga meditar em cada mistério, talvez as imagens não se formem com clareza, mas o coração quer estar com Maria. Você apenas repete as Ave-Marias, como um filho que conversa com a mãe sem pressa, sem esforço, apenas porque gosta de estar com ela. Esse tipo de oração é como sentar-se ao lado da mãe no fim do dia, só para sentir sua presença. E Maria se alegra profundamente com isso. Para ela, essas palavras simples são canções de amor. E o terceiro modo é o rosário de intenção. É o rosário das noites cansadas, das lágrimas, das limitações. Você pega o rosário e diz: Maria, eu quero rezar, mas talvez adormeça. Se isso acontecer, recebe o meu desejo como oração completa. E então você começa. Mesmo que só consiga dizer algumas palavras antes de dormir, Maria entende. Ela recebe sua entrega como uma rosa inteira, mesmo que apenas o botão tenha se aberto. Esse é o rosário mais humilde, e talvez o mais amado no céu. Porque ele nasce do esgotamento, da pobreza, da rendição. Você reza não porque tem forças, mas porque tem amor. E, como dizia Santa Teresa, o amor não se mede pela perfeição da execução, mas pelo sacrifício que ele contém. Talvez o seu rosário de intenção pareça pequeno aos seus olhos. Mas, diante de Deus, ele é gigantesco. Porque é o rosário dos que amam mesmo quando o corpo desiste. É o rosário dos que confiam mesmo sem sentir nada. É o rosário dos que continuam tentando, e é isso que o céu mais admira. Então, a partir de hoje, não diga mais: hoje não vou rezar, estou cansado. Diga: hoje vou rezar o meu rosário de intenção. E confie. Maria compreende cada palavra, cada silêncio, cada suspiro. Esses 3 modos, o contemplativo, o de companhia e o de intenção, são como 3 caminhos que levam ao mesmo destino, o coração de Maria. E não importa qual deles você siga hoje. O importante é não deixar de caminhar. Quem nunca se distraiu durante o rosário? Você começa cheio de boa vontade, dizendo as primeiras Ave-Marias com atenção. Mas, de repente, sua mente vai embora. Lembra de algo que precisa fazer amanhã, pensa em um problema, em uma conversa. E quando percebe, já está no fim da dezena sem saber o que rezou.
E aí vem o peso: não estou rezando direito. Minha oração não vale nada. Deus deve estar cansado de mim. Mas escute, isso é uma mentira. Santa Teresa de Ávila dizia que as distrações não são pecado, são apenas parte da condição humana. Nossa mente foi criada para se mover, para pensar, para imaginar. Ela não é uma pedra parada, é um rio que flui. Pretender controlar completamente o pensamento é como tentar segurar o vento nas mãos. Deus não te pede isso. Ele não espera que você tenha uma mente imóvel, ele espera que você tenha um coração que volte. E é aí que está o segredo. Cada vez que você percebe que se distraiu e retorna à oração, você faz um pequeno ato de amor. E esses pequenos atos, 1, 2, 1000, formam um rosário invisível, tecido de perseverança e ternura. Teresa dizia que, para Deus, cada retorno vale mais do que 1000 orações ditas sem esforço. Ela comparava isso a uma criança que está aprendendo a andar. A criança cai, tropeça, se desequilibra. Mas cada vez que se levanta e tenta novamente, o pai não a repreende, o pai sorri. Ele vê o esforço, o desejo, a coragem. E é exatamente assim que Deus te vê. Toda vez que sua mente se dispersa e você gentilmente volta à Ave Maria seguinte, o céu se alegra. Você acabou de dar mais um passo de amor. Você acabou de dizer, sem palavras: Senhor, eu me distraí, mas ainda quero estar contigo. E isso é oração em estado puro. Porque é humilde, sincera, perseverante. Santa Teresa dizia que, quando aceitamos nossas distrações com humildade, Deus as transforma em instrumentos de santificação. Cada desatenção é uma oportunidade de crescer em paciência. Cada volta é um exercício de confiança. E assim, pouco a pouco, a alma se torna mais mansa, mais livre, mais centrada no amor. Não brigue com suas distrações. Não se culpe quando elas vierem. Apenas volte, com doçura, sem pressa, sem julgamento. Deus não mede quantas vezes você se distraiu. Ele mede quantas vezes você voltou. E, quando você começa a ver as distrações assim, não como falhas, mas como convites ao amor, o rosário deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Uma dança entre o humano e o divino. Entre a mente inquieta e o coração constante. Entre você, que tenta, e Deus, que acolhe. Então, da próxima vez que perceber sua mente longe, não diga fracassei. Diga apenas, estou voltando, Senhor. E continue. Porque cada retorno é um novo começo, e Deus sempre sorri diante de quem começa de novo. Muita gente acredita que, se não consegue sentir a oração, ela não tem efeito. Mas Santa Teresa de Ávila dizia exatamente o contrário. A maior parte do que Deus faz na alma acontece quando você nem percebe. Ela explicava que o rosário opera em 4 níveis diferentes, e entender isso muda completamente a forma como você reza. Porque mostra que a oração nunca se perde, nem mesmo quando o sono chega. O primeiro nível é o nível da experiência consciente. É aquele em que você sente paz, presença, devoção, emoção. É o nível que a maioria das pessoas associa à boa oração. Sim, é belo quando acontece, quando você sente o coração leve, o espírito tocado, a fé viva. Mas esse é apenas o primeiro degrau. E ele depende do seu estado físico, emocional e mental. Por isso, às vezes você o sente, e às vezes não. O segundo nível é o nível da intercessão. Cada Ave Maria que você diz, mesmo distraído, é uma intercessão real. Maria ouve. Ela acolhe e apresenta ao seu filho as intenções do seu coração. Mesmo que você não se lembre de tudo o que pediu, o céu lembra. O poder da intercessão não depende da sua concentração, mas da sua fé inicial. Basta começar com o desejo sincero, e cada palavra se torna uma semente de graça plantada na eternidade. O terceiro nível é o nível de combate espiritual. Santa Teresa dizia que o rosário é uma arma nas mãos dos simples. Os demônios tremem diante do nome de Jesus e de Maria pronunciado repetidas vezes. Mesmo que a sua mente vagueie, o som dessas palavras sagradas tem poder real. Não é a sua força que vence o mal, é a força do nome que você invoca. Cada Ave Maria é uma flecha de luz lançada contra as trevas. Por isso, mesmo um rosário imperfeito é uma vitória espiritual. Cada conta que passa entre seus dedos é um ato de resistência do amor. E o quarto nível, o mais profundo, é o nível da graça santificante. Esse nível opera no silêncio, nas profundezas da alma. Mesmo quando você não sente nada, a graça está trabalhando.
Ela molda-se o coração, purifica intenções, acalma ansiedades, fortalece a fé. É um processo invisível, como a semente que germina debaixo da terra. Você não vê, mas a vida está crescendo ali. Santa Teresa dizia que, quando uma alma adormece rezando, pode perder o primeiro nível, o da experiência consciente. Mas os outros três continuam ativos, intensos, vivos. A intercessão não para. O combate espiritual continua. A graça segue atuando. Então, mesmo se o seu corpo adormece, o céu não dorme. Maria continua rezando ao seu lado. Os anjos continuam lutando por você. O Espírito Santo continua transformando a sua alma em silêncio. Você entende o que isso significa? Que nenhuma oração é em vão. Nenhuma. Nem mesmo as que você considera fracassadas. Deus não precisa da sua perfeição para agir, ele precisa apenas da sua abertura. E toda vez que você segura o rosário e começa, o céu inteiro se move. Portanto, se algum dia você acordar no meio da noite e perceber o rosário ainda em suas mãos, não se sinta culpado. Sorria. Porque, enquanto você dormia, o céu trabalhou por você. E, talvez, aquela tenha sido a oração mais poderosa da sua vida. Agora que você já entendeu que Deus olha o coração e não a perfeição, quero te convidar para algo muito especial, um pequeno experimento espiritual que Santa Teresa chamava de o caminho da liberdade na oração. Durante 30 dias consecutivos, você vai rezar o seu rosário com uma única regra. Abandone toda expectativa de perfeição. Sim, é só isso. Você não vai medir se rezou bem ou mal. Não vai se culpar por distrações. Não vai se sentir frustrado se adormecer. Apenas vai tentar, com amor, todos os dias. E cada vez que terminar, diga simplesmente: Obrigada, Maria, por me receber como eu sou. Santa Teresa prometia que quem pratica esse exercício de liberdade por 30 dias experimenta uma transformação profunda. Porque, quando você deixa de rezar com medo de falhar e começa a rezar por amor, algo muda no coração. A oração deixa de ser uma obrigação e se torna um encontro. Mas antes de começar, Teresa recomendava uma oração poderosa, uma oração de oferecimento total. Ela dizia que essa simples entrega muda completamente o modo como o rosário acontece. E a oração é assim: Maria Santíssima, te ofereço este rosário com tudo o que sou neste momento. Te ofereço minha atenção se eu conseguir me concentrar. Te ofereço minhas distrações se eu me perder. Te ofereço minha vigília se eu permanecer acordado. Te ofereço meu sono se eu adormecer. Tudo é teu, Mãe. Tudo é amor imperfeito, mas sincero. Recebe-o como o gesto de um filho que deseja apenas estar contigo. Quando você começa o rosário assim, tudo muda. Nada pode dar errado, porque tudo já foi oferecido. Se você rezar com atenção, será graça. Se distrair, será humildade. Se adormecer, será confiança. Esse é o coração do desafio dos 30 dias. Aprender a viver a oração como liberdade, não como cobrança. Durante esses dias, você vai perceber algo novo. O rosário vai se tornar mais leve. Você vai sentir menos ansiedade, menos pressa, menos autocrítica. E, paradoxalmente, vai rezar melhor. Porque a oração livre flui. Ela nasce do amor, não do medo. Santa Teresa dizia: quando a alma deixa de se julgar, o Espírito Santo pode agir com plenitude. E é exatamente isso que acontece. A cada dia, o rosário vai se transformar em um refúgio, não em uma meta. Em um abraço, não em uma tarefa. Em uma conversa íntima, não em uma obrigação. E no fim desses 30 dias, talvez você perceba algo surpreendente. Aquela culpa que você carregava há anos, desapareceu. Aquele medo de não rezar direito, se dissolveu. E o que ficou é o essencial, o amor. Então, aceite este convite. Por 30 dias, reze com liberdade. Não se julgue. Não se cobre. Apenas ame. E deixe que o céu te mostre o que acontece quando a oração deixa de ser esforço e se torna descanso. Agora que chegamos ao fim desta caminhada, quero que você feche os olhos por um momento e respire fundo. Sinta a paz que desce sobre o seu coração. Essa paz é o sinal de que você entendeu, não apenas com a mente, mas com a alma, a verdade que Santa Teresa de Ávila viveu e ensinou. Deus não olha a perfeição da sua oração, Ele olha o amor com que você tenta. Durante tanto tempo, talvez você tenha acreditado que precisava rezar sem falhas, sem distrações, sem cansaço.
Mas hoje, finalmente, você pode descansar. Descansar no amor de um Deus que te entende, que te acolhe, que sorri quando você tenta, mesmo sem forças. E Maria? Ah, Maria! Quantas noites ela já te segurou em seus braços enquanto você dormia com o rosário entre os dedos? Quantas vezes você achou que a estava decepcionando, quando, na verdade, ela estava ali, orgulhosa, sussurrando: Meu filho, estou contigo. O teu amor me basta. Hoje, você pode soltar o peso da culpa. Perdoar a si mesmo. Aceitar sua humanidade com ternura. Porque Deus nunca te pediu perfeição, Ele te pediu presença. E cada vez que você tenta rezar, mesmo cansado, mesmo distraído, você está presente. E isso é tudo o que Ele sempre quis. Lembre-se, a oração perfeita não é a que termina sem falhas. É a que começa com amor. E se o seu amor te leva a adormecer nos braços de Maria, então o seu rosário é perfeito, aos olhos do céu. Santa Teresa dizia que a verdadeira santidade começa quando deixamos de tentar impressionar a Deus e passamos a apenas amá-lo. E amar é isso, oferecer o que temos, não o que gostaríamos de ter. Oferecer o pouco, e deixar que Ele transforme em tudo. Então, a partir de hoje, cada vez que você pegar o rosário, diga a si mesmo: Não preciso ser perfeito. Preciso apenas amar. E se, ao final, o sono vier, sorria. Porque você estará dormindo nos braços da mãe, sob o olhar de um Deus que te ama infinitamente. E agora, antes de encerrarmos, quero te fazer um convite do coração. Se esta mensagem tocou você, se te trouxe paz, alívio e esperança, se libertou o seu coração da culpa e te aproximou do amor de Maria, então junte-se a nós neste caminho. E inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, continuaremos a mergulhar juntos nas palavras, nos ensinamentos e no amor dessa grande santa que nos mostra, todos os dias, que a perfeição não é o caminho, o amor é. Que Santa Teresa interceda por você. Que Maria te envolva com seu manto todas as noites. E que o Espírito Santo te ensine, dia após dia, a descansar no coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.